Imagine que o homem mais perigoso da igreja primitiva, o responsável pela prisão e morte de cristãos, o fariseu de fariseus, o estudante mais brilhante da mais respeitada escola rabínica de Jerusalém, de repente, após um encontro que mudou tudo, simplesmente desaparece. Não por meses, por anos, por quase uma geração inteira. E quando ele finalmente reaparece, traz consigo uma teologia tão profunda, tão radicalmente nova, tão poderosa, que vai sacudir os alicerces do mundo antigo e reconfigurar a história da humanidade para sempre. O que aconteceu nesses anos escondidos? O que ele estava fazendo na Arábia? Por que Deus tirou Paulo do palco justamente no momento em que o mundo mais precisaria dele? A resposta está escondida em pouquíssimas linhas de uma carta que ele mesmo escreveu, mas que a maioria das pessoas jamais leu com a profundidade que merece. Está em Gálatas, e ela vai mudar a forma como você entende, não apenas Paulo, mas a própria maneira como Deus trabalha com um ser humano antes de usá-lo de verdade. Para entender o desaparecimento de Paulo, é preciso entender quem era Saulo de Tarso antes da estrada de Damasco. Não o Saulo caricaturado que muitas vezes aparece nos sermões dominicais, apresentado como um vilão genérico, mas o Saulo histórico, cultural, teológico, um homem de uma complexidade perturbadora. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, cidade grega de grande prestígio intelectual e comercial, o que significa que desde a infância ele respirou dois mundos simultaneamente. O mundo helenístico, com sua filosofia, retórica e cultura cosmopolita, e o mundo judaico, com sua Torá, sua tradição oral e seu fervor religioso. Ele era cidadão romano, um privilégio raríssimo para um judeu, e ao mesmo tempo fariseu convicto, filho de fariseu, educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, o maior rabino da sua época, o mesmo Gamaliel que aparece nos Atos dos Apóstolos, aconselhando o sinédrio com prudência e sabedoria. Saulo não era apenas religioso, ele era intelectualmente devastador. A escola dos fariseus exigia memorização completa das Escrituras, domínio da lei oral, capacidade de argumentação talmúdica e um rigor hermenêutico que levaria qualquer estudante moderno de teologia ao colapso. Ele mesmo declara em Filipenses que era, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, irrepreensível. Essa palavra em grego é amemptos, sem falha, sem mancha, sem ponto de acusação. Ele não estava sendo arrogante. Ele estava descrevendo, com precisão clínica, quem ele era dentro do sistema em que vivia. E dentro desse sistema, os seguidores de Jesus eram uma ameaça teológica e política que precisava ser eliminada. A perseguição que Saulo liderava não era simplesmente violência sectária. Era, na sua mente, um ato de fidelidade absoluta a Deus. O farisaísmo do primeiro século entendia que a restauração de Israel e a vinda do Messias dependiam da pureza religiosa do povo. Qualquer seita, qualquer desvio, qualquer heresia retardava essa redenção nacional. Quando Saulo entrava nas casas e arrastava homens e mulheres para a prisão, quando ele guardava as vestes dos que apedrejavam Estevão, ele não achava que estava cometendo um crime. Ele achava que estava cumprindo a vontade de Deus. E isso é exatamente o que torna a sua conversão tão abrupta, tão violenta, tão impossível de ignorar. Na estrada de Damasco, algo aconteceu que quebrou Saulo por dentro de uma forma que nenhuma argumentação filosófica ou teológica jamais poderia ter feito. Uma luz o derruba. Uma voz fala. E a voz diz algo que deveria ser impossível. Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele pergunta quem é, a resposta colapsa todo o sistema de crenças que ele construiu ao longo de décadas. Eu sou Jesus, a quem tu persegues, não um anjo,
não um representante. O próprio Jesus ressurreto, falando em primeira pessoa, identificando-se com cada cristão que Saulo havia prendido e condenado à morte, porque o próprio Paulo confessaria mais tarde em Atos 26:10 que quando os matavam, ele dava o seu voto. A perseguição à igreja era perseguição ao próprio Messias. E o Messias havia ressuscitado, o que, dentro da teologia farisaica, era precisamente o sinal da aprovação divina e do fim dos tempos. Saulo fica 3 dias cego em Damasco, sem comer, sem beber. 3 dias que certamente foram os mais intensos de sua existência interior. Imaginem o que passava pela mente desse homem durante aqueles 3 dias de escuridão total. Cada cristão que ele havia preso, cada família que havia destruído, o rosto de Estevão morrendo com uma oração nos lábios, e a voz: "Eu sou Jesus." Aquele que ele havia acreditado ser um blasfemador morto e esquecido era, na verdade, o Filho de Deus ressurrecto, o Senhor da Glória, o Messias que toda a sua vida havia esperado sem reconhecer. A devastação psicológica, teológica e espiritual desses 3 dias simplesmente não tem equivalente na história da religião. Depois disso, Ananias é enviado. Saulo recebe a visão de volta, é cheio do Espírito Santo e batizado. E então acontece algo que a maioria das pessoas lê rapidamente demais. Ele pregou Cristo nas sinagogas de Damasco, afirmando que este era o Filho de Deus. Em Atos 9, Lucas registra que todos os que o ouviam ficavam atônitos, não porque o argumento fosse bonito, mas porque era Saulo de Tarso, o homem que havia vindo para destruir aquela comunidade, agora defendendo Jesus com uma competência rabínica que ninguém conseguia refutar. As autoridades judaicas ficaram tão perturbadas que planejaram matá-lo, seus próprios antigos aliados, e ele precisou ser descido em um cesto pelos muros de Damasco para escapar. É aqui que começa o mistério, e é aqui que o próprio Paulo, anos mais tarde, vai revelar na carta aos Gálatas o que realmente aconteceu, uma revelação que Lucas, em Atos, simplesmente não registra com detalhes. Em Gálatas 1, Paulo está defendendo a autenticidade do seu apostolado. Havia pessoas em Galácia que estavam questionando se o seu evangelho era realmente de Deus, dizendo que ele havia aprendido de outros apóstolos e que, portanto, sua mensagem era derivada e inferior. E Paulo responde com uma intensidade quase feroz, jurando por Deus que está dizendo a verdade. Mas quando ao Senhor agradou revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue algum. Nem subi a Jerusalém para ter conferência com os que eram apóstolos antes de mim, mas fui para a Arábia e voltei a Damasco. Fui para a Arábia. 3 palavras que passam despercebidas e que encerram um dos maiores mistérios da história do cristianismo. O que ele foi fazer na Arábia? Por quanto tempo ficou? O que aconteceu lá? E por que esse período é fundamental para entender tudo o que Paulo se tornaria? A palavra Arábia, no contexto do 1º século, não se referia necessariamente ao que hoje chamamos de Península Arábica. Ela se referia ao reino nabateu, um vasto território que incluía o norte da atual Jordânia, partes do sul da Síria e o Neguev, com sua capital esplêndida em Petra. Era um reino poderoso, comercialmente sofisticado, com rotas de caravanas que conectavam o Mediterrâneo ao Oriente. O próprio Paulo, em Gálatas 4:25, menciona que Sinai é um monte na Arábia, usando o termo Arábia de forma ampla, como o mundo antigo o entendia, para se referir a toda aquela região desértica ao sul e ao leste de Israel. Mas para um judeu formado na tradição farisaica, a Arábia tinha uma ressonância ainda mais profunda e perturbadora do que simples geografia. Era o deserto. Era o lugar onde Moisés recebeu a Torá. Era o lugar onde Elias,
exausto e destruído, fugiu após a vitória sobre os profetas de Baal e ouviu a voz de Deus no silêncio absoluto. Era um lugar de encontro com Deus, um lugar de revelação, um lugar onde homens quebrados iam para ser refeitos. Não é coincidência. Paulo não foi para a Arábia por acidente ou por questões estratégicas. Ele foi conduzido ali pelo mesmo Espírito que havia falado a Elias no Hóreb. E o paralelo com Elias é teologicamente explosivo. Elias, depois de uma vitória espiritual monumental, colapsa no deserto, incapaz de seguir. Um anjo lhe toca e lhe diz: levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para ti. E Elias percorre 40 dias de caminho até o Hóreb, o monte de Deus, o mesmo Sinai. Paulo, o novo Elias, o novo Moisés, o apóstolo dos gentios, precisa de um período semelhante de silêncio, de encontro direto com Deus, de reconstrução interior antes que ele possa ser enviado ao mundo com uma mensagem que vai mudar tudo. E aqui está o que Deus estava fazendo nesses anos escondidos. E por que isso importa imensamente para quem está lendo ou ouvindo estas palavras agora? Paulo não foi para a Arábia aprender teologia com professores humanos. Ele foi receber revelação direta. Ele mesmo diz isso com toda a clareza em Gálatas 1:12. Porque eu não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado por homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. O evangelho que Paulo prega não é derivado dos 12. Não é um resumo melhorado das pregações de Pedro. É uma revelação autônoma, direta, concedida por Cristo ressurreto a um homem que passou anos em silêncio processando o que havia recebido. Mas o que exatamente estava sendo revelado? Para entender isso, é preciso entrar na mente de um fariseu do primeiro século que acabou de descobrir que Jesus é o Messias. A questão imediata e devastadora não é sentimental, é teológica. Se Jesus é o Messias, o que acontece com a Torá? O que acontece com as obras da lei? O que acontece com a circuncisão, com os sacrifícios, com toda a estrutura do pacto mosaico? Porque dentro da teologia farisaica, a salvação estava intricadamente ligada à observância da lei. E agora, Paulo está diante de um Messias crucificado. E a Torá diz explicitamente em Deuteronômio 21:23 que maldito é todo aquele que é pendurado num madeiro. Como o Messias pode ser amaldiçoado pela própria lei que ele veio cumprir? Essa é a questão que Paulo passa anos na Arábia processando sob revelação divina. E a resposta que ele recebe é a que vai estruturar toda a teologia paulina. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. A cruz não é a derrota do Messias. É o cumprimento deliberado e soberano de toda a estrutura de sombras e prefigurações que a lei havia estabelecido. Cristo absorveu a maldição para que a bênção pudesse fluir livremente. A lei não é abolished, ela é fulfilled, cumprida em seu propósito último e transportada para além de si mesma. E mais, Paulo recebe na Arábia a compreensão radical de que essa salvação não é apenas para os judeus, ela é para os gentios, para os não circuncisos, para os que nunca observaram um sábado, nunca guardaram as leis alimentares, nunca foram ao templo. A promessa feita a Abraão, em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra, antecede a lei em 430 anos. O pacto com Abraão foi feito com base na fé, não na circuncisão. A circuncisão veio depois, como sinal, não como condição. O que Paulo recebe na Arábia é a compreensão de que o Evangelho de Jesus Cristo não é uma reforma do judaísmo. É o cumprimento da promessa mais antiga de Deus, que sempre foi para toda a humanidade. Isso é revolucionário. Isso é perigoso.
Isso é exatamente o tipo de teologia que você não pode simplesmente chegar a Jerusalém e anunciar no dia seguinte a sua conversão. Você precisa de tempo. Você precisa de silêncio. Você precisa que o próprio Deus cave fundo na sua alma e reconstrua cada fundamento que você julgava sólido. E é exatamente isso que acontece na Arábia. Quanto tempo Paulo ficou na Arábia? O texto não diz explicitamente, mas em Gálatas 1:18, Paulo menciona que somente depois de 3 anos foi a Jerusalém pela primeira vez e ficou apenas 15 dias com Pedro. 3 anos contados a partir da conversão em Damasco. E dentro desse período estão tanto o tempo na Arábia quanto o retorno a Damasco. E quando finalmente vai a Jerusalém pela primeira vez, não vai para receber instrução. O verbo grego que Paulo usa é historezai, visitar alguém por razões pessoais, conhecer alguém. É uma visita relacional, não educacional. Ele não foi aprender com Pedro, ele foi conhecer Pedro, o homem que havia vivido com Jesus durante 3 anos. E ficou apenas 15 dias. Depois, em Gálatas 2:1, ele diz que depois de 14 anos, subiu novamente a Jerusalém. A maioria dos estudiosos entende que esses 14 anos também são contados a partir da conversão, o que significa que os 3 anos da primeira menção estão incluídos dentro dos 14, não somados a eles. Em outras palavras, Paulo converte-se, passa um período que inclui a Arábia, faz uma breve visita de 15 dias a Jerusalém 3 anos depois. E ao longo de toda essa janela de aproximadamente 14 anos, desde a conversão, ele praticamente não tem contato com os líderes da igreja em Jerusalém. É um período imenso de formação independente, de ministério a partir da Síria e da Cilícia, longe dos holofotes e das estruturas institucionais do movimento cristão nascente. E quando Paulo finalmente sobe a Jerusalém pela segunda vez, 14 anos depois da conversão, ele não vai para receber instrução ou corrigir seu evangelho. Ele vai para apresentá-lo em particular aos pilares da igreja, como ele mesmo diz, para não estar correndo ou ter corrido em vão. Não porque duvidasse do que havia recebido, mas para demonstrar publicamente que o evangelho que ele pregava entre os gentios estava em harmonia com o que Deus havia revelado aos 12. Deus não tinha pressa. O que precisava ser formado em Paulo levava tempo. E cada ano desse período era necessário. E aqui está a mensagem para quem está ouvindo isso agora, talvez passando pelos seus próprios anos escondidos, pelos seus próprios períodos de silêncio, pelos seus próprios desertos que parecem não ter sentido. O que Deus fez com Paulo antes de usá-lo não foi punição, foi preparação, foi a diferença entre um homem que sabe sobre Deus e um homem que conhece a Deus. Foi o processo de desconstrução total de um sistema religioso edificado sobre desempenho humano e reconstrução sobre a revelação soberana de Cristo. E esse processo não pode ser apressado, não pode ser terceirizado, não pode ser substituído por um curso, por um mentor humano, por uma conferência ou por um livro. Ele acontece no silêncio do deserto, quando é só você e Deus, e a voz que fala não é de carne e sangue. O paralelo com a experiência de Moisés é impossível de ignorar para qualquer judeu do primeiro século, lendo a carta de Paulo. Moisés passou 40 anos no deserto de Midian depois de fugir do Egito. 40 anos de silêncio, de pastoreio, de aparente inutilidade, antes de ouvir a voz de Deus na sarça ardente. O homem que havia sido criado na corte do faraó, educado na mais sofisticada cultura do mundo antigo, precisou de 40 anos de deserto para se tornar o libertador de Israel. E não é por acaso que quando Paulo está defendendo seu evangelho em Gálatas, ele recorre constantemente a Abraão e Moisés, porque ele está dizendo que o Deus que falou no Sinai é o mesmo Deus que falou na estrada de Damasco,
que o Deus que preparou Moisés no deserto é o mesmo Deus que o preparou na Arábia. E para quem Paulo estava escrevendo em Gálatas? Para comunidades de cristãos gentios na Galácia, região da atual Turquia Central, que haviam sido perturbados por um grupo de pregadores judaizantes. Esses pregadores chegavam depois que Paulo plantava uma igreja e diziam essencialmente o seguinte: Paulo disse a verdade, mas não a verdade toda. Você precisa crer em Jesus, sim, mas também precisa ser circuncidado, observar as leis alimentares, guardar os dias sagrados judaicos, porque somente assim você se torna verdadeiramente filho de Abraão e herdeiro das promessas. Em outras palavras, a fé em Cristo é necessária, mas não suficiente. Você precisa entrar também no sistema da lei. Paulo responde com uma intensidade que não tem paralelo em nenhuma outra de suas cartas. Ele começa dizendo que mesmo que um anjo do céu pregue um evangelho diferente do que ele pregou, seja amaldiçoado. E repete a frase 2 vezes para que fique absolutamente claro que não é hipérbole. Então, passa a defender não apenas a mensagem, mas a fonte da mensagem, a revelação direta que recebeu de Cristo, independentemente de qualquer autoridade humana, incluindo os próprios apóstolos de Jerusalém. É nesse contexto que ele revela a Arábia. Ele não está simplesmente contando sua autobiografia. Ele está provando que o evangelho que ele prega não pode ser adulterado pelos judaizantes, porque não veio de homens. Veio diretamente de Deus, durante anos de revelação no silêncio do deserto. O que Deus queria passar para as pessoas através desta história? Pelo menos 4 coisas fundamentais, que são tão urgentes hoje quanto eram no primeiro século. A primeira, que o Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião de desempenho. Não é um sistema onde você acumula méritos, observa rituais, cumpre obrigações e então Deus o aceita. Paulo, o homem que havia feito tudo isso com perfeição absoluta e ainda assim estava perdido, sabia melhor do que ninguém que a justificação pela lei é impossível. A lei foi dada para revelar o pecado, não para removê-lo. E a revelação que ele recebeu na Arábia é que a justiça de Deus foi manifestada em Cristo, imputada ao crente pela fé, totalmente gratuita, totalmente merecida, totalmente real. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. A segunda, que Deus leva a sério o processo de formação de um servo. Paulo poderia ter saído de Damasco pregando com toda a energia da sua conversão. Mas um pregador não formado, por mais sincero que seja, pode causar danos enormes. O fervor sem profundidade pode criar igrejas que caem ao primeiro sopro de perseguição. A teologia sem revelação pode reproduzir o mesmo legalismo que Paulo havia abandonado sob nova roupagem cristã. Deus levou Paulo para a Arábia porque queria um apóstolo cujo evangelho estivesse gravado tão fundo na alma que nem a prisão, nem a tortura, nem o naufrágio, nem a morte o pudesse remover. E foi exatamente isso que aconteceu. A terceira, que a missão para os gentios não foi um plano B. Não foi uma adaptação depois que os judeus rejeitaram o evangelho. Em Gálatas 1:15 e 16, Paulo diz que Deus o separou desde o ventre de sua mãe e o chamou pela sua graça, e que lhe agradou revelar seu Filho nele para que ele o pregasse entre os gentios. Desde o ventre, antes de qualquer conversão, antes de qualquer perseguição, antes de qualquer mérito ou fracasso, o chamado já estava posto. Paulo usa aqui uma linguagem deliberadamente profética, ecoando Jeremias 1:5 e Isaías 49:1, onde Deus diz aos seus servos que os conheceu e os separou antes do nascimento. Não é arrogância. É teologia da soberania divina. O apóstolo dos gentios foi designado para essa missão antes mesmo de entrar no mundo. O desaparecimento na Arábia não foi uma pausa na missão.
Foi a preparação para uma missão que Deus havia desenhado antes de Paulo existir. E a quarta, que há momentos na vida de todo crente em que Deus retira você do palco, coloca você no deserto e o único movimento possível é para dentro. Não é abandono, é intimidade. É o Deus que ama demais para mandar ao campo de batalha alguém que ainda não conhece o seu coração. E nesses momentos de aparente obscuridade, de aparente inutilidade, de anos que parecem perdidos, Deus está fazendo a obra mais profunda e mais permanente que jamais será feita em você. O deserto de Paulo produziu as cartas que mudaram a história da humanidade. O que está sendo produzido no seu deserto? É impossível falar sobre este texto sem dizer algo sobre a coragem que Paulo demonstra ao escrevê-lo. Ele está em conflito aberto com um grupo que certamente incluía influências de Jerusalém. Ele está se colocando contra uma corrente poderosa do judaísmo cristão primitivo que insistia na necessidade da lei. E ele não recua, ele não suaviza, ele não faz diplomacia. Porque o que estava em jogo não era seu prestígio ou sua reputação. Era a liberdade dos gentios em Cristo. Era a completude do sacrifício de Jesus. Era a suficiência da fé. Se você adiciona qualquer coisa à fé como condição de salvação, você está dizendo que o que Cristo fez na cruz não foi suficiente. E Paulo não podia tolerar isso. Não depois de tudo que havia recebido na Arábia, não depois de ter visto com os olhos da revelação o que aquela cruz realmente significava. O texto de Gálatas também nos revela algo sobre o caráter de Pedro, que é profundamente humanizante. Em Gálatas 2, Paulo descreve um conflito em Antioquia, onde Pedro, que havia estado comendo com os gentios livremente, recua quando chegam pessoas da parte de Tiago, com medo dos da circuncisão, e Paulo o repreende na frente de todos. O próprio Pedro, o apóstolo que havia recebido a visão de Atos 10, que havia batizado o centurião Cornélio, que havia declarado que Deus não faz acepção de pessoas, o mesmo Pedro, por pressão social e medo, começa a se comportar de forma inconsistente com o Evangelho. E Paulo diz a ele: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que constranges os gentios a judaizarem? A luta pelo Evangelho não era abstrata, era concreta, diária, acontecia nas mesas de refeição, nas comunidades onde judeus e gentios precisavam comer juntos como irmãos iguais em Cristo. 14 anos de silêncio relativo. Anos de preparação que a maioria dos textos de história da igreja menciona em passant, como uma nota de rodapé antes do ministério verdadeiro de Paulo. Mas esses anos são o fundamento de tudo. São onde o apóstolo foi formado, são onde o evangelho foi recebido em sua plenitude. São onde Paulo aprendeu que a fé em Cristo não é um item em uma lista de requisitos religiosos. Ela é tudo. Ela é suficiente. Ela é o único fundamento que pode sustentar uma vida, uma comunidade, uma eternidade. E o convite que esse texto nos faz é simples e ao mesmo tempo desconcertante. Pois antes que você queira o impacto de Paulo, você precisa querer o deserto de Paulo. Antes que você queira a clareza teológica de Gálatas, você precisa querer os anos em que essa clareza foi forjada no silêncio. Antes que você queira ser usado por Deus da forma que Paulo foi usado, você precisa estar disposto a ser tirado do palco, a esperar, a ser formado em profundidade antes de ser enviado em amplitude. O mistério da Arábia não é um problema histórico sem resposta. É uma convite. É Deus dizendo ao mundo, através da vida de Paulo, que os homens e mulheres que ele usa mais profundamente são sempre os que passaram pelo fogo do deserto primeiro. São os que tiveram tudo o que construíram sobre a areia, varrido pela tempestade, e que, nas ruínas do seu próprio sistema religioso, descobriram algo tão sólido, tão vivo, tão real, que nenhuma oposição do mundo poderia remover. Paulo saiu da Arábia
não com um diploma teológico. Saiu com Cristo gravado nas entranhas da alma. E foi isso que mudou o mundo. Se você está passando pelo seu próprio período de Arábia agora, se os seus 14 anos parecem não ter fim, se o deserto parece não ter saída, se você sente que Deus o tirou do palco sem avisar, saiba que Paulo entenderia exatamente o que você está vivendo. E ele diria o que ele disse aos Gálatas, com toda a força de quem foi formado no silêncio. O evangelho que eu anuncio não é segundo o homem, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado por homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. O que Deus está te revelando no seu deserto, ninguém pode te tirar. E quando o tempo chegar, você vai sair da Arábia com uma mensagem que o mundo precisa ouvir. Conta para mim aqui nos comentários, de onde você está ouvindo isso hoje? Me conta sua cidade, seu país, de onde você nos acompanha, porque esta mensagem está chegando a lugares que eu jamais poderia imaginar. E eu quero saber até onde Paulo chegou desta vez. E se este conteúdo tocou algo fundo em você, se a história da Arábia respondeu uma pergunta que você estava carregando em silêncio, compartilha com alguém que precisa ouvir que o deserto de Deus não é abandono, é formação. Até a próxima.